Sintam-se à vontade. 10 minutinhos, é só para você poder relembrar o que é potência e corrente alternada para a gente poder finalizar a nossa parte de projeto, ok? Eu vou iniciar com vocês dizendo o seguinte: potência e corrente alternada, o ideal era ver o módulo de frequência para vocês ficarem muito tranquilos em referente ao que seria a tensão alternada. Então, na verdade, o que eu falei para vocês em aulas anteriores foi o seguinte: corrente contínua nós vimos que a potência é basicamente dada em watts e que o produto dela é P igual a E vezes E, ou seja, 100% da minha tensão, na verdade, é transformada em potência elétrica em watts, ou seja, em trabalho. Por esse motivo eu tenho a expressão P igual a E vezes E. Bom, nesse caso em específico, eu tenho o que? Eu tenho basicamente um circuito ou um cálculo de projeção para corrente contínua. Corrente alternada eu não posso dizer a mesma coisa, e por quê? Porque eu tenho ali basicamente o que? Eu tenho potência aparente, potência ativa e potência reativa, ou seja, em corrente alternada, que é o que nós vamos trabalhar sempre na área de eletricidade predial, basicamente 99% do nosso trabalho vai ser em cima disso. Em corrente alternada nós teríamos o quê? 3 tipos de potência e nós vamos estudar ela agora. Bom, a potência aparente é absorvida da rede, isso nós já vimos na outra videoaula, pode ser medida por um voltímetro e um amperímetro, ou seja, basicamente, o que eu vou ter aí? Eu vou ter a potência, vai ser igual a tensão vezes a intensidade de corrente. Eu já explico para você o porquê que esse cálculo é efetivado dessa forma. Então, vou medir lá uma tomada, por exemplo, eu 120 volts, 110 volts, eu pego lá uma intensidade de corrente que atravessa o meu condutor e faço ali o cálculo de tensão vezes intensidade de corrente para me dar a potência. Entenda que ela é aparente porque o valor da minha tensão ela muda. Então, no momento que ela muda, não tão somente a corrente ela vai e volta em momentos distintos, mas ela também vai mudar ali. Se eu tiver uma queda de tensão, em um momento eu posso ter 110 volts, no outro 115, no outro 127, no outro 125. Isso vai depender um pouco. Por isso eu digo que essa potência é aparente, existe um fator de correção. Então, a unidade de medida da potência aparente é o volt-ampere, que é dado em VA. Bom, eu tenho a potência ativa, né, basicamente, é utilizada pelas cargas, pode ser obtida através da seguinte forma: a potência ativa é igual a intensidade de corrente ao quadrado. Né? Então, a potência ativa vai ser igual a resistência vezes a intensidade de corrente ao quadrado. Sua unidade de medida também é watts. Então, 1 kW vai equivaler a 1000 watts de potência. O fator de potência no que se refere à tensão elétrica seria o seguinte: é justamente o que eu posso compensar com relação às perdas ômicas que eu tenho, ou às perdas basicamente magnéticas que eu tenho no circuito de tensão alternada, em função de eu ter aquilo que a gente chama de frequência. Então, basicamente, eu tenho aquilo que nós chamamos de fator de potência, porque num circuito de tensão alternada eu não consigo consumir ou não consigo transformar 100% da tensão que eu recebo em potência útil. Eu sempre vou estar transformando ali uma parte dessa potência, a outra parte ela é perdida, né? Ou ela em temperatura, ou ela vai ocupar um espaço no sistema elétrico de potência. Então, a relação entre a potência aparente e a potência ativa daria para mim um fator de potência que seria a potência ativa, que vai ser sempre menor do que a potência aparente. Bom, nesse caso, eu tenho aquilo que nós chamamos de fator de potência, né, que representa o quê? O quanto a potência total é transformada em trabalho. Então, o fator mínimo de potência deduzido aí pelas concessionárias de energia é o quê? O fator 0,92. Ou seja, 92% da tensão que eu recebo, né, basicamente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar ela em potência útil, ou trabalho útil. Se eu não conseguir fazer isso, basicamente eu estou jogando meu dinheiro fora e eu vou ser punido aí pela concessionária de energia se eu não manter o mínimo ali na questão do meu fator de potência. Bom, o fator de potência, na verdade, ele é representado pelo cosseno φ, né? Então, ele basicamente vai ser a potência ativa vai ser igual a potência aparente vezes o cosseno, né? Basicamente, o que eu vou ter aí? Eu vou ter a minha correção em cima do meu cosseno, né? Em cima do cosseno aí. Então, vamos lá. Ou, pela outra expressão, vai ser potência ativa igual a tensão vezes a intensidade de corrente vezes o cosseno, né? Então, esse seria basicamente um meio de você fazer a compensação, né, através de cálculo, para descobrir como eu faço para transformar a potência aparente em potência ativa. Bom, o fator de potência pode variar de 0 a 1 ou de 0 a 100. Fator 1 ou 100 significa que eu estou transformando
100% da tensão que eu aplico em potência útil. Então, onde que eu tenho esse fator aplicado? Geralmente em resistência. Chuveiro elétrico, torneiras, máquinas que possuem resistência vão consumir basicamente 100% da tensão que eu aplico sobre elas em potência útil. Então, nesse caso, o meu fator de potência vai ser igual a 1 ou 100%. A potência ativa vai ser basicamente igual à potência aparente. Bom, meu fator de potência é igual a zero. O circuito está absorvendo apenas a potência reativa, que é igual à potência total do circuito. Bom, o baixo fator de potência significa transformar somente parte da potência total absorvida em trabalho, ou seja, força, calor ou luz. Então, quando eu falo que eu tenho baixo fator de potência, é que basicamente o meu consumidor, né, que é meu receptor, ele está recebendo do alimentador o valor de tensão e automaticamente ele vai estar recebendo o valor de intensidade de corrente para trabalhar, né? Então, quando eu ligo, a intensidade de corrente tende a circular no meu circuito. Só que com isso, eu tenho ali um motor, né? Basicamente, esse motor ele vai ter primário e secundário, e o secundário vai reagir em cima do funcionamento dele. Então, como ele reage, ele vai produzir uma energia chamada de energia reativa. E essa energia reativa ela tende a ocupar um espaço no sistema elétrico de potência. E aí eu preciso de depois, para fazer a correção, capacitores, que é que vocês vão ver um pouquinho ali na frente. Bom, a potência reativa é usada para a manutenção dos fluxos magnéticos nas máquinas elétricas. A potência reativa é trocada com a rede, não sendo consumida, né? Então, basicamente, a potência reativa é semelhante à potência ativa, multiplicando a potência aparente por um fator seno qualquer, que nos resultará na potência não consumida. O que isso significa? Eu tenho aqui um motor, basicamente eu tenho um eixo, rolamento, e eu tenho aqui no meu motor um rotor girado, sendo em funcionamento, girando através do que? Através de uma indução que nós chamamos de indução eletromagnética. Então, basicamente, eu vou ter a bobina, que é o primário, e o rotor passa a ser o secundário. O campo magnético gerado na bobina do motor vai fazer com que o meu rotor gire. No momento em que o meu rotor está girando, ele vai produzir uma contratensão, ele vai reagir àquele campo que está produzindo o funcionamento dele. Então, essa reação do rotor, né, ao campo eletromagnético que está produzindo o giro dele, nós chamamos de potência reativa, energia reativa, né, impulso reativo. Energia reativa, então, passa a ser o quê? Passa a ser, para o nosso entendimento, aquilo que reage, né, aquela energia que reage no secundário do motor. Então, lembrando a você, primária bobina, secundário rotor na questão do motor, tá? Basicamente, seria isso. Bom, o baixo fator de potência, né, vai causar o quê? A instalação trabalha sobrecarregada, a queda de tensão em perdas ômicas dos alimentadores, paga-se um ajuste à concessionária de energia. Alto fator de potência, eliminação dos ajustes, redução das perdas ômicas, melhoria do nível de regulação da tensão, possibilidade de alimentação de novas máquinas na mesma instalação, melhor aproveitamento da energia. Então, a gente melhora a energia quando tem um fator de potência alto. Bom, o capacitor tem a propriedade de armazenar energia, né? O tamanho das placas do dielétrico influencia nessa capacidade. Então, a constituição de um capacitor passa a ser o quê? Um dielétrico, isolante, e placas metálicas, né? Basicamente, o que você tem? Um capacitor, ele tem a possibilidade de fazer a correção do fator de potência de qualquer equipamento indutivo. Então, basicamente, eu tenho um símbolo dele aqui, que esse símbolo é um dos mais utilizados, né? Esse símbolo com duas linhas horizontais em paralelo, mas eu tenho também uma linha horizontal e abaixo dela é como se fosse um arco, ela é arcada, então, ou boleada, né? Então, basicamente, esses são os dois símbolos para capacitores que vocês precisam levar em consideração. Não confundam isso com terra, tá? Por favor. Basicamente, também eu tenho que levar a unidade de medida, que é o Faraday, né? Então, o Faraday é a unidade de medida de capacitância. Bom, observe o efeito de um capacitor no circuito elétrico. Então, aqui como regra geral, tem aqui um circuitinho onde você começa a perceber que eu estou medindo aqui 100 volts de tensão e 2 amperes de intensidade de corrente circulando no meu circuito. Então logo eu tenho 100 volts vezes 2, vai me dar quanto? Basicamente vai me dar 200 volts ampere, ou seja, eu tenho uma potência ali de 200 volts ampere. Porém, eu tenho aqui, ó, a minha máquina trabalhando com 40 watts, tá? Então olha só, eu tenho 200 volts ampere porque foi o que eu medi. Lembra que a gente lá no início da aula
diz que a potência aparente ela é medida através de quê? De um voltímetro e de um alicate amperímetro. Foi isso que nós falamos. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Um amperímetro e um voltímetro. Aqui, quando eu vou fazer a relação de potência, eu vou colocar assim, potência vai ser igual a 2 vezes 100, vai me dar lá 200 voltampere. Automaticamente, olha o que acontece. Ó, eu tenho aqui, ó, 40 watts, que é realmente o que o meu equipamento está consumindo, né? Embora ela tenha 1.200 espiras, isso é só para você poder entender. O meu consumo ali passa a ser o quê? Passa a ser bem baixo em relação à minha potência aparente. Então, a potência aparente é igual a tensão vezes a intensidade de corrente, que vai ser igual a 100 vezes 2, que vai dar 200 voltampere. Olha a diferença entre a potência aparente e potência ativa. Então, a potência ativa vai ser 40 watts? Vai. É só botar ali a potência ativa sobre a potência ali aparente. Então, daria o seguinte, 40, né, dividido para 200. Qual que seria o fator de potência se eu tenho 40 dividido para 200? Quem tem uma calculadora, por favor, calcula aí. Vou colocar 0,2. Olha só, meu fator de potência é 0,2. Significa que eu não tenho basicamente nada. Ela está simplesmente aquecendo ao ponto de consumir energia ali. E eu basicamente eu vou estar pagando pela potência basicamente aparente, né, e pela questão da potência ativa. Então, meu fator de potência está muito baixo. Então, o que eu vou ter que fazer aí? Eu vou ter que fazer uma correção. Então, a gente põe em paralelo com a bobina um capacitor. E quando você põe um capacitor, né, basicamente você consegue fazer o quê? Você consegue fazer a correção do circuito. Então, eu tenho 100 volts, 0,5 ampere e 40 watts. Então, basicamente, o que você vai ter ali? Potência aparente, né, vai ser igual a tensão vezes a intensidade de corrente. 100 vezes o quê? 0,5. Ou seja, a minha potência aparente foi para quanto? Foi para 50 voltampere. O meu capacitor, nesse caso aqui, fez o que? Ele fez a correção do fator de potência. Então, se eu botar aí, por exemplo, 40 dividido para 50, daria quanto? 0,8. Então, meu fator de potência aqui passou a ser 0,8. Tá? Então, basicamente, eu fiz o que? Eu fiz a correção do fator de potência do meu circuito. Então, potência ativa, potência aparente ali. Então, a primeira experiência deu 200 voltampere. E a segunda experiência com a correção deu quanto? Deu 50 voltampere. Então, basicamente, olha a diferença, né? Basicamente, seria essa. Esse é o critério que a gente tem que, na verdade, avaliar. Bom, com essas lembranças, é possível entender o seguinte: o capacitor atua em sentido contrário da bobina, ou a bobina, possui potência reativa e indutiva, né? A bobina possui potência reativa e indutiva. O capacitor possui potência reativa capacitiva. Então, o que a bobina faz? A bobina joga o valor de tensão, né, para baixo e o capacitor joga o valor de tensão para onde? Para cima. Então, quando eu tenho uma senoide, né, no meu circuito, se eu tiver ali uma senoidal, o capacitor ali, qual é a função básica dele? Se eu tenho um gráfico, a minha bobina ela vai fazer um atraso de 90 graus na minha tensão, enquanto que o capacitor faz um adianto de 90 graus na minha tensão. Então, a função de um capacitor é o que? A função do capacitor é filtrar as baixas frequências. Tá? E a bobina filtra o que? As altas frequências. Toda vez que a tensão passa do limite, vai lá em cima, né, a intensidade de corrente, o que a bobina faz? Ela joga isso para baixo. Né? Ela vai fazer o que? Ela vai jogar para baixo. E toda vez que ela está muito lá embaixo, o que o capacitor faz? Joga para cima. Então, ele carrega justamente para fazer esse efeito acontecer. Bom, eu tenho aqui então uma explicação dizendo o seguinte: ó, o capacitor melhora o fator de potência das instalações. E aí você pode visualizar o seguinte: ó, eu tenho aqui os gráficos, né, a potência ativa, a potência basicamente aparente. Toda vez que a aparente estiver bem próxima da ativa, significa que você tem um consumo, né, da tua energia bem próximo do consumo real. Se eu tenho então uma potência muito voltampere muito aberta, ou seja, muito alta, e a minha potência ativa muito baixa, eu vou ter um fator de potência ali que está basicamente fazendo com que só simplesmente que eu consuma, que eu gaste muito dinheiro.
Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é como se você pegasse um copo de chope, pagasse pelo líquido, melhor dizendo, pagasse pela espuma, só bebesse o líquido e a espuma fica lá ocupando espaço. Então, esses basicamente seriam o critério que se define muito bem a questão do fator de potência. Bom, resumindo, o capacitor diminui a potência reativa, conservando a potência ativa. Com isso, diminui a potência total e basicamente a potência aparente. Bom, vamos ver o próximo módulo, mas o próximo módulo nós não vamos falar de frequência elétrica. O nosso próximo módulo, nesse curso de eletricista predial, ele está definido como projeto. Então, vamos avaliar e ir para o próximo momento. Então, na semana passada, nós iniciamos a parte de dimensionamento de cargas e começamos a fazer a leitura de planta baixa, né? Ou seja, nós começamos a fazer a questão da leitura aí da porta, parede externa, parede interna, janela. Então, eu tenho os vãos, né, que é o hall, cozinha, copa cozinha, sala, banheiro, dormitório A e B e área de serviço. Nesse processo, nós já desenvolvemos o seguinte critério. Começamos a calcular e entendemos como é feito o processo de instalação. Então, aqui eu tenho as caixas que nós chamamos de caixas de passagem. Essas caixas são 3x3 ou 4x4, geralmente 4x4 fica no teto, embora ela seja octogonal. O símbolo para essa caixa de passagem, também para a questão de colocação de interruptores, seria esse aqui, né, uma circunferência. Então, toda vez que eu tenho um interruptor, eu coloco lá no interruptor, né, uma circunferência. Então, eu não posso confundir uma caixa de passagem no teto, por exemplo, com uma circunferência que está a meia altura na minha porta, porque é o que realmente a norma representa. Ela não representa, por exemplo, um símbolo como esse retangular, né, um quadrado, que seriam as caixas de passagem, que basicamente são utilizadas para questão de instalação de interruptores e tomadas. Bom, aqui nós aprendemos na semana passada, né, na nossa última aula, que eu tenho um fio de fase, eu tenho neutro, eu tenho retorno, tenho terra, aqui eu tenho eletroduto com positivo, eletroduto com negativo e assim sucessivamente. Bom, aprendemos também que existem dois tipos de diagrama para nós começarmos a desenvolver. O diagrama multifilar, que é o que apresenta realmente o componente por si só, e o diagrama unifilar oficial pela NBR 5410, que é uma circunferência. Então eu tenho essa circunferência, a letra A. Então, basicamente, se eu tenho a circunferência letra A, eu vou ter o quê? Eu basicamente vou ter um interruptor de uma seção. Ou seja, na unifilar antiga era a letra S. Se for A e B, duas seções, A, B e C, três seções. A e mais essa flecha, né? Esse triângulozinho com a metade, pintado pela metade, ele basicamente vai ser uma tomada meia altura. Então, tomada A e B com tomada meia altura. E aqui eu tenho um interruptor que a gente chama de interruptor paralelo, né, para sistema three-way. Então, basicamente, na semana passada, nós trabalhamos esse cenário. Então, nós trabalhamos com pontos de tomada, né, que foi o quê? Tomada de uso geral. E começamos automaticamente a efetivar alguns cálculos em cima de tomada de uso geral, em cima de tomada de uso específico. Então, nós temos que ter alguns critérios para a divisão da instalação. Então, como é que eu vou trabalhar esse critério? Como é que eu vou desenvolver esse critério? Nós já aprendemos também que a nossa instalação elétrica, ela vem por onde? Ela vem pela concessionária de energia através dos postes. Esses postes possuem isoladores. Geralmente, quando você olha para um poste, ele tem 4 isoladores a uma altura considerável. Esses 4 isoladores são o quê? São as 3 fases que eu tenho no meu circuito. E mais o meu condutor de quê? Mais o meu condutor de neutro. Então, eu tenho 4 fios. Basicamente, o meu circuito pode ser trifásico, bifásico ou monofásico. Do poste até o meu medidor, eu vou chamar esse ponto aqui de ramal. Então, ramal eu tenho em área externa. Então, esse ponto até aqui eu chamo de ramal. Desceu ali pelo guarda-chuva, né, no poste do consumidor, eu tenho ali o medidor. E do meu medidor eu tenho o quê? Eu tenho um quadro, todo o cabeamento, todos os cabos vão do medidor para um quadro que fica dentro de uma residência ou dentro de uma edificação. Bom, eu tenho então aquilo que nós chamamos de quadros de distribuição monofásicos ou quadro bifásico. Então, num quadro monofásico, por exemplo, eu vou ter ali a divisão do circuito considerando o seguinte: eu tenho uma fase, essa fase vai passar no disjuntor, sai do disjuntor, né, que é o disjuntor
monopolar geral, e automaticamente ele faz o quê? Vai jampeando os outros disjuntores. Por quê? Porque conforme eu tenho esse jampeamento dos outros disjuntores, o que eu vou ter? Eu vou ter a alimentação ou a polaridade desses disjuntores sendo energizada. Então, toda vez que eu ligar e desligar ali o meu disjuntor, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar jogando uma fase para o meu circuito. Disjuntor sempre tem que ser colocado no fio de fase. Ah, Renato, mas eu coloquei o disjuntor vindo no fio de neutro. Ele vai desarmar em caso de curto-circuito? Vai. Mas na hora que você tiver que fazer uma manutenção, que você seccionar um circuito, se você seccionar um circuito, um disjuntor, por exemplo, colocado no neutro, já é totalmente errado, porque quem estiver metendo a mão na fase, né, por algum motivo encostar, pode vir a sofrer aquilo que a gente chama de eletrocução. Então, num circuito monofásico, por exemplo, como esse que eu acabei de explicar para você, eu vou ter ali fase em vermelho, né, e o meu neutro sempre em azul claro, que é a questão normativa. O meu sistema de proteção, ou seja, o meu fio terra, ele é considerado o que para a gente? Ele é considerado sistema de proteção, que a gente chama de Protect Unit. Esse fio de terra aqui, geralmente ele tem que ser utilizado para a proteção de quem? Para a proteção dos consumidores dentro da residência. Tá? Existem circuitos de aterramento para a proteção de componentes e existem circuitos de aterramento para a proteção humana. Então a gente não pode esquecer isso. Tá? Então basicamente seria isso. Eu tenho ali o barramento de proteção e eu tenho um barramento de neutro. No segundo caso aqui eu tenho um bifásico, então eu vou ter minha alimentação chegando no meu bifásico. Aqui eu já tenho uma instalação com barramento, né? Barramento de fase, ou seja, aqui essas duas fases você pode perceber no desenho que essas fases passam uma sobre a outra, ou seja, elas não há conexão entre elas, tá? Para que você, claro, aí você está aprendendo agora, está iniciando agora. Pode ser que você vá imaginar, ou coisa desse tipo, que essas duas fases, por fato de estar nessa condição aqui, elas estejam interligadas. Não está. Essa fase aqui pega nos circuitos embaixo, né, e essa fase aqui pega nos circuitos em cima. Então, existe ali na hora do eletricista vai trabalhar no barramento, existe uma curvatura que passa sobre esse barramento da fase, onde nenhuma das duas fases dentro do painel vem andar em algum curto-circuito. Bom, esse é para questão de disjuntor bifásico, né? Geralmente é utilizado em regiões praianas, é muito utilizado esse tipo de circuito. Bom, eu tenho também um circuito que a gente chama de circuito trifásico, onde eu vou ter ali as proteções, né? Meu circuito trifásico, minha proteção, barramento de proteção, fase, 3 fases, e neutro, né? Disjuntor geral tripolar. Então eu tenho ali disjuntor geral tripolar, e meu barramento de neutro, que é esse carinha aqui. Então, meu neutro está aqui. É o neutro que vem de onde? Vem da concessionária de energia, conforme vocês visualizaram lá no outro slide. Tá? A divisão da instalação em circuitos, né, ela deve ter o seguinte critério. A separação do circuito de iluminação, tubos e TUI, exigida pela NBR 5410, deve ser basicamente a dois motivos. Um circuito não deve ser afetado pela falha ou interferência de outro, para evitar que isso ocorra toda uma área que fixe alimentação elétrica, ou seja, o motivo é você se tiver um curto, algum circuito, esse curto-circuito não venha dar problema nos outros circuitos da residência, tá? Então vou ter o seguinte, ó, 2. Auxílio na implementação das medidas de proteção contra choques elétricos. Nesse caso, quase sempre é obrigatória a presença de dispositivos de proteção especiais, conhecidos como DRs ou IDRs. Né? Disjuntor diferencial residual é chamado de DDR e o interruptor diferencial residual é chamado de IDR. Tá? No circuito de tomada, o que não acontece, basicamente, muitos profissionais ou muitos clientes não utilizam. Então está lá. É conhecido como os IDRs, são proteções especiais, está lá. Nos circuitos de tomadas, o que não acontece com o circuito de iluminação. Ou seja, o ideal é você colocar ali um circuito um circuito DR, um circuito de tomada sendo protegido aí com um interruptor DR ou um disjuntor EDR. Renato, qual é a finalidade disso? Para esses dois casos aí, um isola o circuito de outro,
e o meu IDR, é a proteção do circuito que eu estou pretendendo proteger equipamento. O ideal, máquinas, pessoas e equipamentos. Bom, vamos lá. O ideal é você ter o quê? O ideal é você ter o IDR em pontos específicos da sua residência. Ah, pode botar um IDR geral? Deve. Mas não podendo colocar um IDR geral, você pode colocar um IDR com uma ligação específica. Geralmente em chuveiros, quando o mesmo apresenta a condição de instalação de disjuntores DRs. Professor? Hoje não. Oi, só um minuto. O DR, então, ele vai ficar localizado após o disjuntor geral, correto? Já na distribuição por os outros circuitos, é isso? Exatamente, né? Disjuntor geral, né? Se eu tiver aqui um disjuntor geral, o meu disjuntor geral, ele for, por um exemplo, de 100 amperes, o meu DR vem abaixo dele, e esse DR, na verdade, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma capacidade de intensidade de corrente superior a quem? Ao meu disjuntor principal. Justamente porque vai passar corrente nele que podem deteriorar os contatos. Então, basicamente, o que eu faço? Eu tenho lá um disjuntor principal de 70 amperes. Então, meu DR tem que suportar ali, nos contatos dele, 80 amperes. Ou seja, para ele trabalhar folgado. Isso aí é uma obrigatoriedade do projetista, tá? Não, a gente não pode, porque o IDR, Patrícia, é importante dizer que o IDR, interruptor diferencial residual, ele é diferente do DDR, que é o disjuntor diferencial residual. Se eu tiver um disjuntor aqui, então o disjuntor já tem a proteção DR, né? Mas se eu tiver que colocar um interruptor diferencial residual, que o pessoal confunde muito interruptor diferencial residual, tá? Com disjuntor diferencial residual. São duas coisas muito distintas. Embora que eu estou vendo uma caixinha que é muito parecida, né, e a manobra dele vem muito parecida com um disjuntor, ele não é um disjuntor. Então isso é importante vocês saberem, porque vocês vão comprar IDR aí, achando que estão pagando por um DDR e na verdade não estão. Isso é uma coisa grave, porque às vezes nem o próprio vendedor sabe o que ele está te passando. Ele vai simplesmente vender porque ele ouviu falar, ou aquilo que você pediu ele vai dar. Então basicamente seria isso. Ô Renato, Pois não. tem como mostrar não a diferença de um para o outro? Tem, claro que tem. Só um instante. Me dá um minutinho. Eu tenho que fazer a divisão do meu circuito, né? As divisões, como vocês já viram na aula anterior. Então, para eu fazer a divisão do meu circuito, eu tenho que levar em consideração o seguinte, ó. O eletroduto padrão de entrada ao quadro de distribuição. Então, do meu quadro de distribuição, basicamente, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um eletroduto que venha lá do meu medidor, traga a alimentação até meu quadro de distribuição, para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa fazer a alimentação dos meus circuitos terminais provenientes de uma residência. Então aqui eu tenho uma caixa no teto, né, algumas caixas, uma, duas, três. Aqui eu vou ter basicamente o meu quadro na parede. Aqui eu tenho um quadro na parede. Aqui eu tenho aqui eu não tenho um quadro na parede. Aqui eu tenho um quadro que basicamente é alimentado. Basicamente ele vai levar as três faces, ou duas faces. O quadro de dentro da residência. Então aqui eu tenho o meu quadro geral e aqui eu começo a ter ali basicamente as minhas caixas de passagem. No circuito B, né, você começa a perceber o seguinte: no circuito B, o que tem de acontecer? Eletrodutos do quadro de distribuição, né, ao ponto de iluminação e as tomadas da sala. Então aqui eu tenho o que? Aqui eu tenho o meu circuito sendo já basicamente subdividido. Eu já começo a ter as divisões do meu circuito, tá? Então aqui eu tenho a minha entrada da rua, meu quadro geral, né? Meu medidor, do meu medidor eu vou alimentar lá meu quadro que a gente chama de QDLF, quadro geral de luz e força. Então aqui para uma residência dessa forma. Num prédio não, num prédio o que é quadro de luz é o quadro de luz. O que é de força é de força. Então a gente vai fazer essa subdivisão já na entrada de um prédio, de um edifício. Né? Eu vou ter lá na área de serviço o quadro que vai alimentar as bombas, o quadro que vai alimentar basicamente motores, tomadas de luz externa, e o outro quadro vai alimentar a parte de iluminação. Então é dividido, quadro a gente chama de QDE, quadro de luz, e QDF, quadro de força. Então basicamente numa entrada de um prédio é feito dessa forma. Alguém quer fazer alguma pergunta vendo esse desenho? Não.
Então, vou dar a sequência. Vamos lá. Basicamente, o que você tem aqui? Você tem já a alimentação dos circuitos. Você percebe que não pode ter cruzamento nos eletrodutos. Então, tem a instalação totalmente o quê? Feita a caráter em que o meu circuito ele não seja o quê? Ele não seja um circuito onde eu vou ter cruzamento na minha laje. Então, na parte de cima aqui, eu não posso ter cruzamento na minha laje. Então, tenho janelas ali, basicamente, a minha estrutura aqui, as faixas todas vão passar por baixo da janela. Então, é isso que a gente vai avaliar. Tá? Na questão da letra D, eletrodutos do ponto de iluminação da copa, por exemplo, ao ponto de iluminação da cozinha e até as tomadas, olha como ele começa a crescer, ó. Ele começa a fazer a alimentação, levando em consideração o seguinte, pessoal. Como está sendo feita aqui uma montagem 3D, o que está sendo organizado é justamente um eletroduto passando entre as caixas. Só que você não vai fazer isso, né? Você vai ter outros eletrodutos perpassando aí para todo o teu circuito. Deixa eu mostrar para você um cenário para ver se você vai entender. Então aqui eu tenho basicamente uma rede, né, de 3 fases e mais um neutro. Eu tenho um padrão bifásico, então daqui dessa rede vai estar 2 fases, um neutro, e eu tenho a distribuição. No meu circuito de distribuição eu vou ter 2 fases, um neutro e um terra. Indo para onde? Para a distribuição bifásica. Para o circuito de iluminação tem uma fase e um neutro, então 127 volts. Para um circuito de tomada de uso geral de 127 volts, você fase mais neutro mais proteção. Está aqui. Para o circuito de chuveiro, eu já posso usar 220 volts. Por quê? Porque vai melhorar o rendimento do meu chuveiro. Eu não preciso utilizar um fio 4 mm, posso usar um fio 2,5. Ele vai melhorar o desempenho do meu chuveiro. Então, quando eu tenho 2 fases, ele melhora o desempenho. Não diz para você que economiza energia. Isso aí é uma utopia. Quem acha que com 220 economiza energia, não é verdade. Na verdade, o que você tem é redução dos cabos elétricos da tua instalação, mas não entra nessa questão de que o 220 é mais econômico, porque não é. Tá? Aqui eu tenho 127 volts, uma fase, um neutro e um terra, uma tomada, uma fase, um neutro e um terra, uma tomada, né, fase neutro, e aqui basicamente uma torneira, que é 2 fases e um terra. Então perceba que as partes de potência, eles vão estar sempre levando o quê? Já que o meu circuito é bipolar, né, ou bifásico, né, ele vai estar levando em consideração o quê? As 2 fases para os circuitos. Para fazer o quê? Para poder aliviar com relação à estrutura dos meus cabos. Tá? Isso seria interessante vocês saberem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui eu tenho um disjuntor bifásico, bipolar. 2 fases passam por ele. Automaticamente vai entrar onde? No meu interruptor DR. Aqui é o interruptor. Só que ele é um interruptor tetrapolar. Olha a instalação. Quando ele sai do interruptor tetrapolar, ó, o que ele vai fazer? Ele vai para os circuitos terminais. Ó, monopolar. Aqui ele está dizendo que é bipolar. Por que ele é bipolar? Se você olhar, ele está pegando o quê? Ó, uma fase em cada polo do DR aqui. Do meu IDR. Só que o meu sistema de proteção do DR tem que proteger o quê? O barramento de neutro. Então, o meu neutro da minha rede vai no DR primeiro. Passou pelo DR, ele vai para o barramento de neutro. Certo? Você tem aqui, não é somente o IDR. Hoje nós temos um agrupamento de DPS, ó, dispositivo de proteção contra surtos. Que dispositivo é esse? Esse dispositivo aqui, ele evita que a sua televisão LED queime, que a sua geladeira queime, que seu notebook queime, seu som queime, seu monitor queime, o que mais? Freezer queime. Qual é a função básica desse dispositivo de proteção contra surto no meu quadro? Antigamente nos quadros só tinha disjuntor. Hoje esse dispositivo de proteção contra surto, você pode perceber que ele entra está entrando fase e está saindo para onde? A saída dele está indo para o terra. Ó. Aqui entrou neutro, a proteção do neutro, está indo para onde? Está indo para o terra. Você sabe para que funciona, para que serve esse dispositivo de proteção contra surto? Você sabe para que ele serve? Então, toda vez que cai um raio do lado de fora, o que tem que acontecer? Eu tenho uma flutuação da minha senoidal. Se houver uma sobrecarga na minha senoide e essa sobrecarga ultrapassar
a característica do meu disjuntor, o que tem de acontecer aqui? Se ela ultrapassou esse carinha aqui, que é o DPS, ele vai fazer o quê? Ele vai curto-circuitar a fase com a terra. Quando ele curto-circuita a fase com terra, a minha intensidade de corrente do meu circuito tende a fazer o quê? Tende a aumentar. E aí o meu dispositivo, que é de proteção, né, geral, ele tende a fazer o quê? Tende a interromper o circuito no total. Então, basicamente é isso. Aqui eu tenho um dispositivo sendo ligado, que seria o DR. Esse DR aqui, IDR está vindo depois, ó, do meu disjuntor bipolar. A mesma coisa acontece nesse cara aqui. Esse aqui é um tetrapolar, mas antes dele, você tem que subentender que tem um disjuntor trifásico aqui. Então, vai entrar no disjuntor 3 fases, né? O neutro vai direto no DR, sai do DR, ele vai para a proteção de neutro. E aí, do DR, por si só, ele faz as distribuições necessárias para a instalação. Tá? Então, tem ali disjuntor monopolar, bipolar e tripolar. Carga 1, carga 2, carga 3 e carga 4. Professor, Pois não, rapidinho, pode perguntar. desculpa. Então, o DPS ele já é usado entre fase e neutro, é isso? O DPS, o dispositivo... Depois do barramento? Então, o DPS, esse carinha aqui, ele é utilizado dentro do quadro, né? Dentro do quadro de distribuição. Só que ele vai entrar a fase dele e vai sair dele, a outra saída dele vai direto no aterramento. Então entra do lado dele uma fase, do outro lado tem o quê? Tem um terra. Se porventura der algum problema, o que eles vão fazer? O que ele vai fazer? Vai haver o disparo, ele vai disparar e vai desenergizar o circuito principal, que é o disjuntor principal. Entendeu? Tá ok, obrigado. Então, basicamente é isso. A gente ainda vai ter muita aula sobre isso. Então, já que a gente está nesse nicho, eu já estou apresentando para vocês, porque é o que iria realmente acontecer hoje. A parte de potência, né? Vamos voltar aqui para a parte de potência. Eu tenho a potência ativa e potência aparente, né? Então, vamos lá, só para a gente poder finalizar esse primeiro quadro aqui e esse módulo de aula de hoje, né? Vamos tentar entender isso aí para a gente poder entender o processo. Ó. Eu tenho aqui os circuitos alternados, né? Corrente consumida por cargas ligadas entre fase e neutro, duas fases e três fases. Então, basicamente, o que eu tenho que ter como referência aí, nesse cenário aí? Vou explicar para vocês. O que eu teria como referência? Eu teria o seguinte, deixa eu só... Não sei se eu já tinha passado para vocês efetivamente os cálculos, mas está aqui, ó. Entre fase neutra, a intensidade de corrente vai ser a potência sobre a tensão vezes o cosseno. Entre duas fases, a intensidade de corrente vai ser a potência sobre a tensão vezes o cosseno. E entre três fases, eu vou ter a intensidade de corrente é igual a potência sobre a raiz de 3 vezes a tensão vezes o cosseno. Tá? Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe seria o seguinte: algumas máquinas vão possuir o quê? Vão possuir rendimento. Então a intensidade de corrente vai ser gerada e vai ser dada em cima do rendimento. Então basicamente a minha intensidade de corrente vai ser para a fase neutra, quando o motor tiver um rendimento, né? Todos possuem, mas nem sempre todos vão apresentar a questão do rendimento. No curso de comandos você vai aprender lá a fazer lá a transformação para desenvolver esse processo. Então, a intensidade de corrente vai ser potência sobre tensão vezes o cosseno vezes o rendimento. Aqui nesse caso vai ser o que? Potência sobre tensão vezes o cosseno vezes o rendimento. E aqui seria a intensidade de corrente vai ser igual a potência sobre raiz de 3 vezes tensão vezes o cosseno vezes o rendimento. A potência aparente, para os três casos, fica assim. Intensidade de corrente é igual a potência sobre tensão, zero, né? Intensidade de corrente sobre a tensão vai me dar aqui aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu estou procurando. Então, nos dois casos aqui, você percebe que basicamente o meu cálculo é parecido. Mas nesse cálculo aqui, para a potência aparente, seria a intensidade de corrente é igual a potência, já estou julgando que é a potência aparente, sobre raiz de 3 vezes a minha tensão. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse cálculo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Numa residência, eu tenho lá N equipamentos. Eu vou passar para vocês esse arquivo executável para vocês fazerem em casa. E ao mesmo tempo que vocês forem fazendo em casa, vocês forem
vocês vão efetivando o consumo para a gente poder trabalhar isso, que a gente chama de kilowatt mês. Então você na sua residência você consegue visualizar a energia consumida, que também é medida em watts, né? E calcular esse processo. Nesse caso em específico, eu estou colocando aqui para vocês uma residência onde tem um banheiro em cima, 2 quartos, um escritório, embaixo uma sala, uma cozinha, uma área de serviço. Então eu vou começar a colocar aqui só para a gente poder ter uma noção do que realmente vocês vão projetar e vão calcular. Então vamos supor que naquele projeto anterior, na residência ali, você vai ter televisão, né? A quantidade é uma só, a frequência é diária, então eu vou botar diária. É mensal, então aqui a televisão ela usa 150 watts, né? Então vamos lá, estou colocando aqui, então aqui por mês já me deu o consumo de 27 kW. Esse cálculo que eu estou colocando para vocês aqui, estou botando aqui na área de serviço, eu já estou colocando a máquina, estou colocando aqui o secador, então basicamente está aqui um secador, né? Ok, eu vou colocar aqui na cozinha, só para a gente poder entender, uma TV preta e branca, não sei se vai, ok, aqui. Eu vou colocar aqui na cozinha também um outro critério, que seria a torradeira. Pronto. Eu não vou colocar muita coisa na parte de cima. Então aqui eu já tenho kilowatt mês, já tenho 60, olha só, já tenho 70 kilowatt mês. Claro que você vai reduzir isso. Eu tenho a minha geladeira, né? E eu também tenho o meu freezer. Observa só como a coisa começa a ficar esquisita. Ó. Vamos lá. Ó, eu vou colocar esse freezer aqui e vou botar a geladeira aqui. Pronto. Só que eu não estou conseguindo colocar a geladeira, mas tudo bem, não importa. Ok. Tá aqui geladeira e freezer. Aqui já me deu 166 kW mês. Então você pode ter certeza, olha a base que a gente está tendo aqui. Eu tenho ali uma torradeira, uma televisão, eu não tenho quase nada ligado à minha residência, eu já tenho 160 kW mês. Aí eu vou colocar aqui para vocês o seguinte, uma máquina de lavar já tem um chuveiro elétrico. Coloquei um chuveiro elétrico ali no... Pronto. E vou colocar também um ventilador de teto ali na sala, que é o que a gente usa na sala. Vou colocar um no quarto. Vou colocar um outro no outro quarto. Pronto. Já tem ventilador de teto. Observa só um cenário, pessoal. A gente não está usando ar-condicionado ainda, né? Então estou colocando aqui. Para todos esses efeitos, prestem bem atenção. Ventiladores de teto, né? Geladeiras e televisão. A minha tomada é uma tomada que a gente chama de tomada de uso geral. É uma tomada que você pode estar ligando, interligando em circuitos sem ter problema nenhum. Então vamos colocar que cada tomada, no mínimo, pela NBR, você tem que dimensionar 100 VA. Significa que se eu tiver 12 tomadas, eu vou ter 1.200 VA. E por questão de critério normativo, a cada 1.200 VA ou cada 1.200 watts instalado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que determinar, eu tenho que colocar um disjuntor, né? Então observa só o critério. A cada 1.200 VA instalado, eu sou obrigado a colocar um disjuntor. Claro que numa residência, o mínimo a NBR te dá. Não significa que você não possa colocar mais. Quando a gente começa a trabalhar com critério normativo de NBR, a gente começa a colocar o mínimo. Significa que você pode colocar mais. Renato, eu posso colocar mais? Pode. Menos do que aquilo ali, você não pode colocar, porque se subentende que você vai ficar sem tomada, você vai ficar sem uma questão de alimentar os componentes ou simplesmente o equipamento da tua residência. Agora, se eu tenho um chuveiro elétrico, eu já tenho um problema. Por quê? Porque ele ultrapassa 1.200 watts. Então, basicamente, eu não posso ter, nesse chuveiro, pessoal, eu não posso ter ele ligado a meu circuito de iluminação e tampouco de tomada de uso geral. Esse tipo de dispositivo é um dispositivo que a gente diz como tomada de uso específico. O que é tomada de uso específico? É um disjuntor só para ele. Então, uma fase, um neutro e um terra só para ele. Aonde eu coloco os outros disjuntores de uso específico, pessoal? Vou botar os outros disjuntores de uso específico, por exemplo, na torneira, se você puder colocar na área de serviço,
para a máquina de lavar, um disjuntor de uso específico seria bom. Se a tua máquina de lavar for lava e seca e tiver uma potência acima de 1.200 watts, que hoje é o que mais ou menos a gente tem. Repare que o meu consumo, né, vou mostrar para vocês aqui, o meu consumo em quilowatts já deu 440 quilowatts. Vou colocar aqui só para finalizar, eu vou colocar aqui um ar-condicionado. Então vamos supor que um dos quartos tem um ar-condicionado, né? Se eu tenho um ar-condicionado, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar um disjuntor só para o ar-condicionado. Se eu tiver um outro quarto com ar-condicionado, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar um disjuntor só para aquele. Então aqui eu tenho um disjuntor de uso específico, um disjuntor de uso específico e mais um aqui. Quantos disjuntores eu teria? Basicamente eu teria 3 disjuntores já nessa espécie de uso específico, pelo qual não posso mais movimentar o circuito inteiro, só simplesmente para essa finalidade, tá certo? Então, o que eu preciso como profissional determinar na minha cabeça e determinar nos projetos que eu for fazer? Toda vez que ultrapassar 1.200 watts de potência, eu coloco um disjuntor de uso específico. Por quê? Mas, Renato, vamos supor que o meu aspirador de pó, ele trabalha com 800 watts. Onde é que eu ligo esse camarada? Ele não tem 100. Então, você vai ligar ele em qualquer tomada da casa. Por que em qualquer tomada da casa? Porque ele não tem 1.200 volt-ampere ou 1.200 watts. Ele só simplesmente 800. Então, não tem problema você fazer a ligação, por exemplo, do aspirador de pó de 800 watts em qualquer tomada. Agora, se eu tenho, por exemplo, um secador que puxa 2.500 watts, aí vai uma dica. Coloca uma tomada ali no banheiro que suporte esse valor de corrente, para você não derreter as tomadas. Lembrando você que eu tenho tomada de 10 amperes e tomada de 20 amperes. Tomada de 10 amperes para uso geral, e a de 20 amperes é para equipamentos mais robustos. Então, eu tenho uma máquina de lavar, eu vou ter, por exemplo, ar-condicionado, então são tomadas de 20 amperes. A tomada de 10 amperes ela foi colocada para a questão de que tomada de 10 amperes ela deve ser colocada como uso geral e não de uso específico. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a isso aí? Eu coloquei todo o meu sistema aqui e eu percebi que meu consumo aqui em quilowatts-mês foi de 1.044. Então você vai pegar 1.044, o quilowatt, né, que é as concessionárias de energia a nível brasileiro tem cobrado, é 78 centavos de real. Então eu vou botar 1.044 vezes 0,78. Se você botar 1.044 vezes 0,78, você já vai ter aí o quê? Você já vai ter o teu valor financeiro a ser pago. Então, numa casa como essa, quanto maior a casa, maior o problema, né? Maior vai ser o quê? Maior vai ser o consumo, maior vai ser o seu gasto. Por isso que nem banco, nem agência bancária hoje, eles estão construindo grandes prédios, estão colocando uma portinha e um funcionário, porque eles sabem que ali eles vão atender uma determinada quantitativa de pessoas e não vai ter ali, como é que eu vou dizer, a necessidade de você ter um grande espaço, um grandes ar-condicionado, enfim, geradores, assim sucessivamente. Alguém quer fazer alguma pergunta?